Todos os poderes dos vampiros em Anjos da Noite explicados. Super força. Em Anjos da Noite, a super força dos vampiros não tem origem mística, mas biológica. O vírus que define a espécie, o Corvinus strain, altera a estrutura muscular e óssea, aumentando densidade, contração e resistência dos tecidos. Vampiros conseguem arremessar adversários contra paredes com força suficiente para causar fraturas estruturais, quebrar ossos humanos com facilidade, usando apenas as mãos, e atravessar superfícies como vidro reforçado sem sofrer danos significativos. Em combates, também é comum conter fisicamente lobisomens por alguns segundos, algo impossível para humanos. Essa força é amplificada por eficiência neuromuscular. Os movimentos são rápidos e diretos, com pouca perda de energia. Vampiros mais antigos demonstram melhor controle, aplicando força de maneira precisa. Por exemplo, imobilizando articulações ou desarmando oponentes sem esforço excessivo. Outro ponto relevante é a durabilidade. O corpo suporta o próprio nível de força sem colapso, indicando reforço estrutural em ossos e tendões. Isso permite impactos de alta intensidade sem autolesão. No contexto da obra, a superforça funciona como uma extensão de um organismo otimizado para combate físico, com desempenho consistente e previsível dentro dessas regras biológicas. Sentidos aguçados e reflexos. Os sentidos ampliados dos vampiros operam como um sistema de coleta de dados altamente sensível. Visão com melhor adaptação à baixa luz permite identificar movimento e profundidade, mesmo em ambientes escuros. A audição capta variações sutis de frequência, como passos em diferentes superfícies ou mudanças na respiração de um alvo. Já o olfato auxilia na identificação e rastreamento, diferenciando indivíduos e detectando presença recente em um ambiente. Essas entradas dos sensos são processadas com alta velocidade, o que impacta diretamente os reflexos. O tempo de resposta é reduzido ao ponto de reagirem a projetos em curta distância, anteciparem ataques corpo a corpo e ajustarem a postura quase instantaneamente durante um confronto. Na prática, isso leva à destreza, movimentos mais precisos, com coordenação fina entre percepção e ação. Em combate, isso se traduz em esquivas eficientes, uso otimizado do ambiente e execução rápida de sequências, com bloquear, contra-atacar e reposicionar em fração de segundo. Outro efeito importante é a consciência. Não se trata apenas de agir rápido, mas de manter desempenho sob pressão. A combinação de percepção detalhada e resposta imediata cria um padrão de movimento limpo, com menos erros e maior controle em situações dinâmicas. Super resistência. A resistência física dos vampiros é resultado de um organismo adaptado para suportar estresse extremo. Ossos mais densos, tecido com alta capacidade de deformação controlada e uma tolerância elevada à dor permite manter a funcionalidade mesmo após danos severos. Na prática, isso inclui permanecer ativo após perfurações, fraturas e impactos de alta energia. Um exemplo direto é a capacidade de cair grandes alturas, vários andares, e ainda se levantar com danos mínimos ou rapidamente recuperáveis, e, se preparados, caem como uma pluma. O corpo absorve o impacto sem colapso estrutural imediato. A regeneração completa esse quadro. Não é instantânea, mas atua em ritmo acelerado, fechando ferimentos e restaurando tecido com eficiência, desde que haja disponibilidade de sangue. Lesões mais extensas exigem mais tempo, o que impõe limites claros. Esse ciclo constante de dano e reparo também sustenta o uso intensivo de força e velocidade, evitando desgaste acumulado. Com o avanço da idade, alguns indivíduos apresentam maior tolerância à radiação ultravioleta. Não se trata de imunidade, mas uma resistência parcial. Exposições curtas deixam de ser imediatamente letais. Isso indica uma adaptação progressiva do organismo, possivelmente ligada à estabilidade do agente biológico ao longo do tempo. Lembrança de sangue. A memória genética é um dos aspectos mais interessantes em toda a saga de Anjos da Noite. O sangue não funciona apenas como transporte de nutrientes, mas como um vetor de informação. Ao consumir o sangue, especialmente de outro vampiro, é possível de acessar fragmentos da memória codificada em um nível celular, algo próximo de uma leitura direta de experiências armazenadas no organismo.
Isso explica como indivíduos mais antigos conseguem obter informações precisas. Marcos Corvinus demonstra esse mecanismo ao extrair memórias ao se alimentar, acessando eventos e identidades sem depender de interrogatórios tradicionais. Não é interpretação subjetiva, mas recuperação direta de dados biológicos. Já entre os anciões, esse controle vai além da leitura. Amelia manipula o próprio sangue como um sistema de autentificação e comando. Os anéis funcionando como dispositivos de acesso. É possível de liberar informações armazenadas ou validar a autoridade dentro da hierarquia vampírica. Isso sugere que o sangue pode ser programado ou condicionado para armazenar memórias específicas. Além disso, a interação entre sangue e organismo permite transferência seletiva. Um vampiro pode receber sangue e, junto dele, adquirir conhecimento, longevidade e poder. A longevidade dos vampiros está diretamente ligada à estabilidade do organismo modificado. O envelhecimento celular praticamente não ocorre, como nos humanos, o que permite manter o corpo em estado funcional por séculos. Porém, o ponto mais relevante não é apenas viver mais, mas como o desempenho evolui com o tempo. Com o passar dos anos, há um refinamento progressivo das capacidades físicas. Força, velocidade e reflexos não aumentam de forma aleatória, tornam-se mais eficientes. Vampiros mais antigos aplicam menos esforço para gerar o mesmo ou maior resultado, indicando melhor coordenação neuromuscular e controle biomecânico. Além disso, a experiência acumulada impacta diretamente o combate, padrões de movimento, leitura de oponentes e tomada de decisões ficam mais rápidos e precisos. Isso reduz erros e melhora a consistência em situações de alta pressão. Outro fator é a adaptação do próprio organismo. A exposição contínua ao combate e regeneração e o uso intenso das capacidades parece estabilizar e otimizar o sistema biológico, reduzindo falhas e aumentando a tolerância a estresse físico. Em termos práticos, vampiros antigos não são apenas mais fortes, são mais eficientes, mais precisos e mais difíceis de neutralizar. A longevidade nesse contexto funciona como um multiplicador de desempenho ao longo do tempo. Super velocidade. Após o ritual realizado no Coven do Norte, a super velocidade deixa de ser apenas um aumento de agilidade e passa a operar em um nível mais extremo de execução motora. Antes, a velocidade já permitia deslocamentos rápidos e ataques difíceis de acompanhar. Depois do ritual, há uma mudança clara na escala. O tempo entre percepção e ação reduz mais ainda, permitindo sequências quase contínuas de movimento. Na prática, isso parece com um deslocamento em linha curta praticamente instantâneo, mudanças de direção sem perda visível de velocidade e execuções de múltiplas ações em um único intervalo muito curto. Essa velocidade não é apenas deslocamento, ela afeta diretamente o combate e controle corporal. Um vampiro nesse estado consegue fechar a distância e atacar e reposicionar antes que seu oponente consiga reagir de forma efetiva. Também, a maior precisão durante o movimento, evitando colisões ou desperdício de energia. Outro ponto é a integração com força e reflexos. A alta velocidade não compromete o impacto dos golpes. Eles continuam eficientes, mesmo quando executados em alta aceleração. Isso indica que o corpo consegue manter estabilidade estrutural mesmo sob movimentos extremos. Em termos práticos, a supervelocidade pós-ritual transforma o combate em uma questão de tempo e de resposta. Quem não acompanha esse ritmo simplesmente não consegue reagir. Pré-cognição. Após o ritual, surge um fenômeno ainda mais difícil de enquadrar apenas como evolução biológica, a chamada pré-cognição. Em uma leitura conservadora, ela pode ser interpretada como um estágio extremo de reflexos. O cérebro processa microvariações do ambiente, movimentação, tensão muscular, padrões de ataque e antecipa ações com precisões quase que absolutas. Na prática, parece que o vampiro está reagindo antes mesmo do evento acontecer, quando na verdade está operando no limite máximo da previsão baseada em dados. Isso inclui uma ideia de sentir um plano além do material ou ter visões fragmentadas do que ainda vai acontecer. Esses pontos nunca são confirmados de forma objetiva, permanecem ambíguos, podem ser apenas uma extensão extrema da capacidade sensorial cognitiva ou algo que ultrapassa completamente o modelo genético estabelecido. Se forem reais no sentido literal, deixam de ser uma evolução biológica e passam a representar uma quebra total das regras do próprio sistema. Algo que não pode ser mais explicado apenas pelo vírus,
ou pela fisiologia vampírica.